Vamos ver se agora a gente vai, gente. A internet às vezes não ajuda muita gente, mas já reiniciei tudo, mandei desligar todos os outros aparelhos. Vamos ver se agora a gente vai. São, já são, já passaram-se, nossa, quase 15 minutos. Ê, Mariano, estamos ao Agora, vivo. agora, agora deu certo. Ai, ai. A, a tecnologia é boa, mas quando ela dá um problema, para tudo, Rapaz, né? falei, seu Para inimigo tudo. tentando impedir o bate-papo. Isso é ação da esquerda, hein, cara? Alguém está com interesse de que a gente não converse, mas tudo, É, não mas eu sei. estava, É a mas Mariana, eu vamos lá, acho. mas vamos lá o que interessa. É, É. Wilton, eu estou produzindo no dia de 31/5 a 3/6, de segunda a quinta-feira, um debate sobre táticas eleitorais. E tenho convidado pessoas que já trabalhou comigo, que me conhecem, para fazer essa entrevista prévia. E como você falou de esquerda, eu entrevistei dois de esquerda e um de centro e agora um de direita. Entrevistei primeiro o ex-ministro, chefe da Casa Civil, Zé Dirceu, Vixe. depois o Vander Loubet, aí entrevistei o deputado Eduardo Rocha e agora você, e fecho o ciclo com o Valterizio, que é o, o reitor do Instituto Federal de Três Lagoas. É um case de sucesso lá, ele é administrativo e foi eleito o gestor do campus do Instituto Federal lá de Três Lagoas. Uhum. Portanto, assim, a gente estou reproduzindo esse debate de tática eleitoral, falando de como é do compromisso, como que é ser candidato, como é que constrói essa candidatura, enfim, e batendo papo e fazendo uma leitura da conjuntura dentro de cada campo, certo? Então, eu tinha feito uma breve apresentação sua, você é presidente do Republicanos aqui no Mato Grosso do Sul, né, militante histórico da política. Eu costumo dizer para as pessoas, quando falo de você, que você é um religioso, um pastor que transformou a, a sua militância dentro da eclesial, você transformou ela numa luta ideológica. Ou você conseguiu dar esse formato ideológico e é um dos pioneiros da luta de levar a política para dentro da igreja, do setor evangélico, desse segmento. Então, por isso a Uhum. importância de ter registrado esse debate. Nós vamos deixar essa entrevista gravada no IGTV e eu vou publicá-la também no YouTube para as pessoas que tiverem interesse depois elas irem nos acompanhando enfim, e vendo, né, como você produziu. Então, eu gostaria de começar primeiro, como é que você começou a luta, da onde que vem essa necessidade, um pouco da sua origem, fala um pouco a gente rapidamente sobre você, para depois a gente vir para a atualidade, tá certo? Tá bom, Mariano, primeiro agradecer você, você é meu amigo de muito tempo, sempre um prazer estar conversando, dialogando contigo. Eu sempre nutri essa relação nossa no campo da amizade, e exatamente por isso você fez, a gente se conhece, eu conheço você, por mais que a gente possa ter algumas divergências no campo ideológico, e mais uma pessoa que eu respeito, que eu admiro e que eu aprendi muito no que diz respeito à organização, que diz respeito da militância, enfim. Então, queria registrar isso antes de qualquer fala nossa. Mariano, eu não sei, na verdade, assim, quando que começou um pouco dessa meu interesse do Estado aqui do Mato Grosso do Sul, Começou um a. desajuste familiar, né? De um desajuste familiar da minha casa. Minha mãe pega os filhos, vem para a cidade grande, vamos dizer assim, nunca ter saído da cidade do interior, e de repente nós estamos dentro de Campo Grande.
E eu, desde cedo, na escola, começando a me interessar em participar da liderança da sala, das coisas, das discussões. Paralelo a isso, a igreja, muito novo também, participando ali. Eu participava de uma igreja que tinha como costume eleger os representantes, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a minha origem, é a origem da minha família. Então, você, quando está na adolescência, nas crianças, eles elegem o representante das crianças. Quando você está na adolescência, eles elegem o representante dos adolescentes. E dos jovens, a mesma coisa. Então, quando eu fui para a adolescência, um pouquinho maior, também já lá na escola, na sala de aula participando, eu, de repente, já fui o presidente ali daquilo que a gente chama da União de Adolescentes, depois da Federação de Adolescentes, e, paralelo na escola, líder da sala, presidente do Grêmio, cheguei até a ser o presidente da União Sul-Mato-Grossense de Estudantes Secundaristas, que é a USMES. Mas confesso a você que nada muito nesse campo assim, ideológico, de participação. Convivia muito com o pessoal da UJS, o PT nem tanto, porque nunca teve histórico no movimento estudantil, só nos sindicatos, e com o pessoal do MR8, que até hoje tem vários amigos do MR8, o próprio Landmark, Silvino, essa galera que transitava ali nesse grupo do 8. Então eu aprendi ali a valorizar a participação. A minha consciência, antes de qualquer ponto ideológico, é saber que a gente podia estar ajudando, participando, mobilizando, brigando por alguma coisa, pelo passe livre, pela eleição direta para diretores, que eu participei de todo esse processo, fiz parte das comissões, tanto do colegiado quanto das eleições diretas, da comissão que discutiu a descentralização do ensino, eu participei de tudo isso. E isso foi me levando cada vez mais a participar. E não para, né? Quando você fala assim, vou parar um pouquinho, não para. Todo ano tem uma coisa nova, cada tempo tem um negócio novo. E aí, então na igreja e fora eu sempre tive essa participação aí. Sempre gostei. Ou seja, a educação, ela vem, você foi introduzido na política participativa já dentro da igreja. A igreja te levou a fazer essa participação, vem a juventude, vem a luta política aqui no Mato Grosso do Sul. Aliás, a gente se conheceu, acho que em 95, 96, nesse período aí, você estava vindo de uma eleição de Porto Murtinho, né? A eleição... Não, a eleição de Porto Murtinho, não, acho que foi você que me pediu para voltar para Porto Murtinho, não foi? Já para a discussão da eleição do Abel, não foi? Não, foi antes, né, do Job, né? Foi na eleição do Job e da Miriam lá, que a gente se conheceu logo depois daquele processo, a gente se conheceu aqui no segundo turno de 96, daquela eleição Zeca-André, que você veio, saiu de lá para lá, veio para cá, uma coisa assim, não me lembro, mas foi nesse período que a gente... Ali, eu vou até te resgatar um pouquinho. Eu era do PSDB, a gente militava no PSDB, eu fui conselheiro nacional da juventude do PSDB, fizemos um enfrentamento ali foi o meu início de participação um pouco mais efetiva partidária, porque sempre ligado aos movimentos, nunca tinha uma participação partidária ativa, e no PSDB eu comecei ali. E aí, o Lúdio era o candidato ao governo, e a gente tinha uma paixão pelo Lúdio. Eu tinha 14 anos, eu falava nos comícios do Lúdio, eu nem sabia o que era política partidária, mas eu com 14, 15 anos, Mariana, eu era o mascote do Lúdio, e alguns comícios eu falava, porque era do Grêmio e tal, eu sempre gostei de falar, disputei a eleição do Lúcio, enfim. E aí a gente foi fazer a campanha do Lúdio, e os caras traíram o Lúdio, cara. Aquela máquina ali já do Baixa, dos deputados, do governo, e a gente ficou muito com raiva daquilo, né? E até tivemos um encontro histórico em Campo Grande, que num evento grande do PSDB, a gente começou a combinado com o Lúdio, hein? O Lúdio morreu já, não tem problema falar isso. Eu combinado com o senador, a juventude toda começou a discutir o apoio do Pedro. Então, naquele momento em que o Lúdio é traído por todo esse esquema econômico do Baixa, a gente então resolve, aquele grupo da juventude, apoiar o Pedro e não o Baixa. E fizemos esse primeiro enfrentamento então de divisão ali. Então tinha um grupo da juventude que apoiava o Pedro, e depois, obviamente, que a saída foi automática. O Pedro não foi para o segundo turno e todo mundo brigou para o Zeca. Automático, nós fomos apoiar o Zeca. E eu acho que foi aí que a gente começou a se encontrar.
Foi nesse período que a gente se conheceu. Eu digo também para as pessoas, o Wilton, nas consultorias, e uma das coisas que a gente vai tratar na semana, que política, aliás, eu trato política como uma profissão. E numa profissão você vai, passo a passo, você vai ganhando experiência e vai ganhando espaço, consciência, vai mudando as suas crenças e tal. Eu estou dizendo isso porque quem acompanha esse vídeo, quem vai assistir depois, vai ver que nós estamos falando aí de 97, 98, 99, ou seja, isso já tem 20, 30 anos, né? E a gente está na militância e ainda estamos aprendendo, é toda uma vida de aprendizado para a gente chegar e poder fazer isso. Mas vamos lá, não vamos... Depois desse período, eu me lembro que você veio a gente estreitou relação, você veio para o PT, você foi candidato em 2000 pelo PT, nós montamos, foi a primeira discussão que começou na Sara Nossa Terra sobre um projeto político, foi aqui em Campo Grande com você e o Bispo Hugo, certo? Vamos falar um pouquinho desse período, como que aconteceu aquele processo da primeira experiência de candidatura sua. Assim, a gente já tinha feito o exercício anterior de uma participação política, eleitoral, vamos dizer assim, na Sara, na igreja, com o Mattioli, que é um pouquinho antes, foi um ano anterior, né? E assim, muito sem conhecimento, muito ainda, a gente muito novo ainda, tentando encontrar as coisas, mas conseguimos colocar uma candidatura do Mattioli. E lembro que durante a candidatura do Mattioli é que eu fui para Porto Murtinho coordenar a eleição do Job lá. Até fiquei um pouco afastado. Então não foi assim uma experiência, teve uma boa votação, mas não foi uma experiência exitosa. E quando eu retorno para Campo Grande, a gente resgata então definitivamente a nível de Sara Nossa Terra a construção de uma candidatura, porque a gente sempre entendeu, ali pelo menos da nossa liderança, até o nome, Mariana, tem muito a ver com isso, né? O nome da igreja, Sara Nossa Terra, é de curar a terra, de sarar, E você não faz isso só teoricamente, você faz isso intervindo, participando, ajudando, pelo menos é a nossa visão, de sarar a terra. Sarar a terra nos aspectos sociais, na política, e aí não tem como você fazer isso só no discurso, você tem que fazer participando mesmo. E a gente vem tentando, a partir de então, fizemos, obviamente, e olha aí, a gente saiu do PSDB por conta desse atrito do Lúdio com Baixa, automaticamente fomos apoiar o Zeca, aí vocês me convidaram ali para ficar ali no governo e ajudando nessa questão da juventude e tal, e a minha ida para o PT naquele momento foi inevitável. Não tinha essa discussão ideológica muito acirrada, muito pelo contrário, tinha até um núcleo evangélico dentro do PT, que eu me lembro, liderado pelo Walter Pinheiro, lá da Bahia, depois pela Benedita, trouxemos a Benedita aqui em Campo Grande, dentro desse viés também. Então, uma coisa muito, assim, que dava para a gente se identificar. E aí a gente, então, começou a aprofundar essa discussão na igreja. E começamos esse trabalho, e como até hoje, de participação, de discussão, fizemos uma prévia, a gente foi aprendendo com o modelo que a gente tinha de algumas outras denominações que tinham experiência melhor do que a nossa. Então a gente iniciou aí, tivemos várias experiências e estamos tendo, não só em Campo Grande, depois eu fui para a coordenação nacional, a gente ampliou um pouco isso mais, e estamos vivos até hoje, querendo participar e se organizando, enfim. Mas eu sei que a atualidade chama a gente, mas antes você falou da coordenação nacional, vamos falar um pouco da sua experiência. Você foi para o norte do país, em missão ministerial, de lá você foi para Brasília, ficou um tempo, foi subsecretário, enfim, vamos falar um pouco desse período até para as pessoas verem a bagagem, como é que construiu a sua caminhada até chegar aos dias de hoje. Como é que foi esse seu processo na coordenação nacional? Então, eu fui ordenado, a gente chama de ordenação pastoral, e já para ir para Brasília, porque nós já tínhamos iniciado o FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, lá na década mesmo de 2000, naquele período, para a gente poder monitorar os projetos de tramitação no Congresso. Tinha alguns projetos ali que a gente já estava preocupado, de investida contra a família, contra valores, contra a tributação da igreja, então a gente formou o fórum. E esse fórum ficou movimentando, eu fui ordenado para ir naquele momento para lá,
mas dentro de uma conversa aqui resolvi ir para Camapuã. Fiquei em Camapuã um período, depois fui para Curitiba, em conversa com a liderança, fui para o norte, para abrir igreja. Eu queria mesmo, Mariano, dedicar minha vida no ministério pastoral. Essa é a minha grande angústia, né? Assim, que eu trago, porque eu não me consigo ver fora da minha função ministerial de igreja, porque eu creio que a igreja mesmo é a resposta mesmo para a sociedade. Mas trazendo a bagagem da militância, da consciência, dos partidos, enfim. Fui para o norte. Fiquei 1 ano trabalhando intensamente na igreja, implantando a igreja no norte. E lá, Mariano, surge a senadora Fátima Cleide, de Rondônia, e ela assume a relatoria do PLC 122. E eu estou lá acompanhando esse debate do PLC 122. E lá eu já apontava, falava, gente, legal, vamos combater a violência contra qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que vem da militância, não nutro nenhum tipo de preconceito, quem me conhece sabe disso, não tenho preconceito com absolutamente ninguém. Discuto o viés político, a legislação, o alcance dela, né? Acho que algumas coisas são exageradas, acho que a gente pode tolir algum direito que também pertence ao nosso segmento. E lá eu comecei a fazer essa movimentação. Organizamos o Estado para fazer esse embate lá no local. Conheci todo mundo, conheci os pastores, viajei, enfim. E isso, o pessoal de Rondônia me mandava para Brasília para acompanhar o primeiro início ali da tramitação do projeto. De 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, eu estava em Brasília. O bispo falou, Wilton, e a igreja? Você abandonou a igreja, só veio você em Brasília? Foi mais ou menos assim. Até fiquei, o bispo está chateado. Aí peguei, dei uma sossegada lá. Enfim, numa transição dessa, ele me leva para Brasília. Para aí sim a gente começar a fazer um trabalho muito mais efetivo. Chegando em Brasília, Mariana, o bispo recém-eleito deputado federal é convidado para ser secretário do trabalho. E aí me chama para ser subsecretário dele. Você vê, uma coisa que não tem nada a ver. Juntou a fome com a vontade de comer, porque eu já tinha deixado dessas coisas, já queria focar. Falei, bom, juntou tudo, a política, o desejo de participar da gestão, fui ser subsecretário e coordenar o fórum, presidir o Fórum Nacional. Aí não parou mais. É a mobilização da igreja, o fortalecimento da bancada, é o crescimento dos deputados federais, é viajar o país inteiro, eu, Damares e tantos outros, Magno Malta, viemos aqui várias vezes, né, de volta para Mato Grosso do Sul nessas palestras, mobilizando o Brasil, despertando a igreja para esse tempo, a necessidade de aumentar a nossa representação. Eu cheguei lá, nós tínhamos 36 deputados federais, nós temos mais de 100. Ou seja, um belíssimo trabalho que tem sido feito de despertamento, de organização, essa pauta muito clara na cabeça da liderança hoje. Talvez falta muita coisa ainda, né? A gente está aprendendo ainda, a igreja está aprendendo, né? E a dosar também a fala, né? Calma, não é bem aqui, é por ali. Então a gente traz, através desse chamado, dessa participação que eu tive em Brasília, né, toda essa estrutura nacional, então não tem como não ter um acúmulo aí, né, Mariano, de pelo menos de alguma coisa, né? Não tem jeito, né? Quer dizer, a experiência e o acúmulo, as relações que se estabelecem na política, elas acabam tendo consequência na vida da gente, né? Mais na frente a gente vai falar um pouco do preço que a gente paga do ponto de vista da família, essas coisas, vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes, vamos abordar aí a questão. Com tudo isso, você voltou para Mato Grosso do Sul dentro também de uma missão da igreja, já dentro do projeto político de organizar essa parceria, ou pelo menos esse projeto político-ideológico na igreja aqui dentro, e você veio assumir aqui a presidência do Republicanos, é isso? A gente começou a fazer um mapeamento nacional da participação das denominações no processo eleitoral e a gente encontrou algumas denominações que não conseguiam eleger deputados, até porque a base é muito pequena. Então nós começamos a fazer algum exercício de juntar as bases, as igrejas nos estados e fazer uma troca. Lá no estado o candidato é vocês que indicam, lá no outro estado é a gente que indica, para ver se a gente pudesse aumentar a bancada e a representação das denominações lá no Congresso. E eu tive um avanço muito forte, porque eu conduzi com o ministro Crivella, com o senador Crivella na época, uma associação dos parlamentares evangélicos do Brasil,
já com esse viés, com essa preocupação também de a gente poder segurar o legislativo, porque como houve uma pressão muito forte lá no Congresso Nacional, muitas iniciativas vieram para as câmaras e para as Assembleias Legislativas. Então a gente tinha uma necessidade de verticalizar a ação do legislativo do segmento. Então criamos a PEB, junto com o ministro Crivella, avançamos, fizemos vários eventos, convocamos vários parlamentares, e isso a gente foi amadurecendo essa aliança da Sara com a Universal, pelo menos em 2 estados, que é Brasília e aqui, depois São Paulo, inclusive. Lá em Brasília, então a gente fez essa junção. Brasília eles indicam o candidato e aqui a gente indica o candidato. E necessariamente não precisa dizer que eu preciso presidir o partido, não tem essa, não tinha esse caráter, mas sim de ser o candidato deles também. Então a gente aqui, mas foi inevitável, porque a experiência, a participação, a minha bagagem também, acho que ajudou um pouquinho diante dos quadros que a gente tinha. Então aí com isso assumir o partido foi uma consequência apenas desse início, dessa junção. Então nós estamos ainda, se permanecer essa legislação a gente pode ter alguma alteração, mas nós estamos muito juntos nesse propósito de aumentar as nossas bancadas e a nossa participação com base nesta construção que foi feita entre nós, mas existem outras, e outras denominações juntando em cada canto para elevar um pouquinho. Porque se você pulveriza muito, mano, ninguém elege ninguém. Aí você lança um monte de candidato dentro do segmento, vai acabar que não elege ninguém. Então o exercício é a gente tentar reduzir um pouquinho para ver se a gente consegue eleger o maior número possível. Não é um exercício fácil, porque todo mundo quer ser candidato, todo mundo acha que ganha eleição, né? Eu também acho. Eu costumo dizer o seguinte, se fosse fácil, qualquer um faria. Exatamente. Mas vamos agora começar. Como é que está o Republicanos no Estado? Acabamos de passar por uma eleição prefeito e vereadores. Como é que está na composição estadual? Elegeu-se quantos vereadores? Qual que é a estrutura política do Republicanos? Mariana, antes de dar números, eu queria dizer para você o seguinte, que esse desafio da reforma política que houve, da exigência de você construir chapa pura, né, do partido começar a se exercitar um pouco mais e buscar quadros, é algo que realmente exige muito de cada partido. Com o fundo eleitoral, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que discorda, eu sou totalmente favorável ao fundo eleitoral, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que antes do fundo eleitoral, você vivia mendigando apoio para os candidatos majoritários. Era uma prostituição, na verdade, esse processo. Você não tinha liberdade partidária, porque você sempre depende de uma estrutura para disputar a eleição, a mínima que for. Mesmo que você for falar de material, alguma coisa você precisa. Hoje a gente até precisa, mas ainda não depende mais. Você não depende, não, porque você tem uma condição mínima de tocar uma campanha, se for muito inteligente, igual para igual. Ou seja, é um nivelamento um pouco da oportunidade dos pequenos com os grandes, claro que dentro da sua proporcionalidade, mas você tem a oportunidade hoje de não ficar mais se prostituindo para poder adquirir estrutura, por exemplo, para os seus candidatos. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Então, hoje, o que a gente fez? Dentro do fundo eleitoral, eu entendi que não dava para disputar a eleição em todas as cidades, porque não tinha recurso. Eu não deixo ninguém vender o partido, você sabe disso. Eu não vendo o partido, mas não quero que ninguém venda também, né? Vereador Betinho entrando aqui na live. Obrigado, Betinho, pela presença. Nosso vereador aqui da capital, nosso pré-candidato a deputado estadual e vai bombar aí na eleição. E então, a gente definiu algumas cidades apenas, embora com um número muito pequeno de atuação dos municípios, a gente quase que chegou a 70% do eleitorado, com poucos municípios. Disputamos a eleição em 25 municípios apenas, nas eleições passadas, né? Com o recurso que a gente tinha. Lançamos 9 candidatos a prefeito, 3 vice-prefeitos. A eleição não foi boa para nós, eu tinha uma perspectiva de uma eleição melhor. Achava, Mariana, que o lançamento das candidaturas a prefeito pudesse ajudar um pouquinho a chapa de vereadores para poder eleger um pouquinho mais, mas foi um efeito contrário. Nas cidades que eu tive candidato a prefeito, tem cidade que eu nem vereador.
Não sei se você está me ouvindo, está ouvindo, né? Então, mas a gente, embora o resultado não satisfeito, a gente saiu de 14 vereadores para 18. Hoje nós temos 18 vereadores. E nas principais cidades do estado. Nós temos vereador em Ponta Porã, Corumbá, Dourados, nós temos vereador em Três Lagoas, nós temos vereador em Campo Grande. Né? Então, cidades as pequenas, às vezes, por exemplo, Nova Alvorada, 2 vereadores, Ladário, 2 vereadores, Corumbá, 2 vereadores, aqui em São Gabriel do Oeste, 2 vereadores. Para nós, partido pequeno, pouca estrutura, não pertencendo aí vamos dizer assim, né? Não vou dizer, eu ia falar máfia, não vou dizer máfia, elite. Não. A elite, boa, obrigado. A elite partidária que comanda o partido, a gente totalmente de fora, com nossas próprias pernas, com o nosso próprio fundo, conseguimos avançar um pouquinho. O outro aspecto foi o resultado do número de candidatos para o número de votos recebidos. Nós saímos aqui, Mariano, de 29 mil votos na eleição anterior para 60 mil votos. Então a gente mais que dobrou o número de votos recebidos na legenda republicana. 29 para 60 mil votos. Nós tivemos 350 candidatos a vereadores nesses municípios. Então, assim, para nós que fizemos uma tática de reduzir o número de disputa e também pelo pouco recurso que a gente tinha, e eu também tive esse Covid atrapalhou demais, a pandemia, eu acho que atrapalhou um pouco mais a mobilização, uma série de dificuldades que todo mundo pode chorar, e eu também não posso deixar de fazer coro, mas a gente teve um resultado assim, abaixo, mas maior do que o anterior. Abaixo da expectativa, né? Uhum. Mas foi um crescimento espetacular, mais de 100% de aumento no número de votos, isso dá uma musculatura muito grande para a atual situação. Agora vamos para a situação, vamos fazer um debate da situação atual. Como você vê a conjuntura política, como o republicano se coloca nessa conjuntura? Bom, o primeiro republicano, ele definiu em sua tese, agora, logo no início da legislatura, um partido conservador nos costumes e liberal na economia. Ele traz no seu manifesto exatamente do jeito que eu estou te falando. Conservador nos costumes, embora talvez ainda não com a noção clara do que seja um conservadorismo nos costumes, não é? Porque você acaba aqui encontrando algumas incoerências nessa questão do ser conservador nos costumes e talvez liberal na economia. É conservador ou é liberal? Mas eu acho que dentro desse debate que a gente está se discutindo, até que você consegue colocar isso com clareza, né? Ou seja, a preservação dos valores, a preservação de você entender que é importante a defesa da vida desde a sua concepção, a defesa da família tradicional, é mais ligado a essa pauta de costume mesmo, não é? Mas você vai pegar alguns pensadores conservadores que defendem, por exemplo, a legalização aí das drogas, né? Então, uma coisa assim que às vezes você fala, bom, é difícil você encontrar um carimbo para essas posições. E depois você entender que o Estado tem que ser um pouquinho menor mesmo e você poder investir na iniciativa privada, você começar a discutir a diminuição de um Estado, não é, que às vezes quer comandar absolutamente tudo, mas para nós que temos uma militância social, eu falo para o pessoal, né? Fala, gente, Estado mínimo não, Estado necessário. Ele tem que ser grande onde tem que ser grande, ele pode ser pequeno onde não tem que querer ser grande. Né? Então, nós temos uma realidade de país continental, uma injustiça social muito grande, né? Uma grande maioria da população brasileira que vive abaixo da linha da pobreza, que necessita da intervenção do Estado, das políticas públicas, que necessita da saúde, que necessita, às vezes, do alimento, da comida, porque lá não tem emprego, porque lá não tem oportunidade, porque lá não tem água, porque lá não tem luz. Então o Estado tem a obrigação de intervir mesmo e de poder fazer essa distribuição dessa renda mesmo. Essa renda, essa riqueza do Brasil não pode estar à mercê só dos grandes interesses, né? Então, e isso eu não vejo, eu não consigo fazer essa separação de direita e esquerda, né? Eu sei que o pessoal fica bravo comigo, mas
Não tem como. Né? Aí, Mariano, dentro do que você está colocando nessa questão ideológica, até mesmo partidária, que eu acho que aí o partido está muito, muito próximo disso, né? Pelo menos a liderança, eu consigo entender que nós somos cristãos. Entendeu? Entre essa discussão de direita, esquerda, de conservadores e progressistas, eu prefiro dizer para você que eu tenho procurado dizer que a gente precisa. Sumiu, né, cara? De repente sumiu aqui. Mas já voltamos. Tá. Eu não sei nem onde eu estava, não é onde, o que você conseguiu captar aí da minha fala. Na verdade, você estava. Eu também meio que fiquei aqui, dei uma perdida na onde você estava, mas você parou de falar na. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Mas vamos lá, não vamos perder muito tempo. Nós estamos falando da situação da conjuntura, de como é que estava a conjuntura nacional. Você estava falando da igreja ser conservadora nos costumes, liberal na economia, que às vezes há uma contradição entre ser liberal na economia e conservador nos costumes e tal. Mas você estava falando sobre isso, como é que isso se dava. Não, eu acho que uma das coisas que eu particularmente tenho tentado fugir desse carimbo, não é? E tentado discutir com o meu pessoal dessa identidade de cristãos mesmo, né? Eu acho que o cristianismo tem uma contribuição de organização social significativa, principalmente para o Ocidente. Se você pega o mundo ocidental hoje, quando você fala de escola pública, Maria, não tem como você não olhar para a reforma protestante. Se você fala de saúde pública, você não tem como ter como referência que isso foi uma conquista da reforma protestante. Se você fala na base dos direitos humanos, ela tem como base o cristianismo. O direito, o cristianismo, a democracia, o cristianismo, porque é assim que o Ocidente se organiza a partir de uma reforma protestante. Né? Ou seja, você muda um costume daquele domínio absoluto da igreja, né, de países totalitários, sem o processo democrático. Quando você vem com a reforma protestante, você traz a escola um direito de todos, né? Você possibilita que todos tenham acesso à educação, antes era só um grupo minoritário, a saúde é a mesma coisa, né? Então, o cristianismo tem um papel fundamental. Eu costumo brincar, Mariano, para as pessoas que acham e tentam minimizar a importância da religião na sociedade, eu falo, brother, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Que hora que é? Que hora que é e que dia que é hoje? Ah, hoje é dia 24, tal horário. Sabe por que é dia 24, tal horário? É por causa de Cristo, irmão. Você está com o seu calendário, tem como referência Cristo. O mundo tem referência Cristo. Então não é um aspecto só religioso, essa tentativa de minimizar a importância. Não, nós estamos falando de um divisor de águas muito grande para o mundo. Você vê que coisa. Então, tudo que você pega na sociedade, você tem como base o cristianismo, pelo menos no Ocidente, que tem essa influência judaico-cristã. As pessoas podem até não concordar, mas tudo que a gente tem hoje é desse modelo. Então, é muito difícil você querer, através de uma lei, de um pensamento, que é destruir. Né? A gente enfrenta hoje o relativismo, por exemplo. Não tem verdade absoluta, é a minha verdade, meu ponto de vista. Não, nós temos uma verdade, sim, colocada. Enfim, eu vou viajar um pouco nesse tema aí, mas eu estou vendo mais ou menos essa necessidade da gente poder se posicionar e dizer que o cristianismo é importante. Não estou falando de religião, de igreja, não, tá? Estou falando de pensamento mesmo, de importância nesse aspecto que eu discuto.
Certo. Eu disse no início que você, na minha opinião, foi dos primeiros religiosos, primeiros pastores a trazer a igreja para a luta política e trazer o pensamento religioso para encaixar na política e fazer isso uma luta política ideológica. E em cima desse pensamento você traz a organização e o planejamento do partido e dentro disso falar um pouco do seu projeto para 2022. Como é que você está organizando esse projeto para 2022 dentro do Republicanos? O que está pensando? Tem a questão nacional, né? Obviamente, da campanha de presidente que vai ser, mas como é que você vê essa verticalização aqui no Estado? Como é que fica o Republicanos? Como é que você está pensando atravessar essa tempestade que toda política, todo período eleitoral é uma tempestade, muito forte, aliás. Como é que você está pensando chegar até lá com esse barco que você está conduzindo? Não, primeiro, eu acho que assim, a minha posição pessoal, ela não é muito eleitoreira, não, vou dizer, né? Eu acho que dentro do aspecto das táticas eleitorais aí, eu corro um sério risco, né? Porque cada dia que passa, eu estou muito mais convencido que eu tenho que estar me posicionado ideologicamente em cima daquilo que eu acredito. E nem sempre aquilo que a gente acredita, né, Mariana, dá voto, né? Então eu sei que realmente eu dependo dentro desse nicho, dessa disputa eleitoral, desse nicho que eu estou me posicionando. É uma disputa muito acirrada, tem nomes de muita inserção também, tem pessoas que já estão consolidadas, são pessoas que têm apoio da máquina, né, que tem interesse nesses grupos. Então eu estou muito convencido de que eu preciso continuar independente também do processo eleitoral em si. Olha, pode até ter uma incoerência nisso, mas não tem. Mas eu estou muito convencido que eu preciso me manter firme nessas posições e discutir esse plano macro mesmo, sob pena de risco de não ter a adesão que eu preciso eleitoralmente. Então, isso já estou convencido. E aí, dentro desse viés nacional que você está colocando, nós não temos caminho, né? Porque eu acho difícil, Mariano, eu até acho possível você dizer assim, um cristão pode ser de esquerda? Pode, não sou radical para dizer que não, né? Mas um cristão pode ser progressista? Eu acredito que não. Porque o progressismo que está se apresentando é de completa destruição do pensamento cristão. Há uma frota deliberada aí também dessa pauta, de destruição de valores familiares, um modelo de família, então, do marxismo cultural, né? Então, que realmente investe contra os nossos valores. Há um decreto de anulação do pensamento cristão como modelo para a sociedade. É isso que a gente está enfrentando. Claro que eu estou fazendo esse debate com você aqui, muito superficial, né? Uma coisa, mas teria que a gente ser mais detalhado para tentar colocar o que é isso. Então, dentro desse aspecto eleitoral, não tem como a gente não estar posicionado no campo da direita. Hoje, o candidato, ele é o Bolsonaro. O Bolsonaro representa, por mais que tenha os seus equívocos, o seu problema de retórica e tudo, né? Mas é o candidato hoje que se tem para disputar essa eleição, dentro desse campo, com todas as dificuldades que a gente possa ter com ele, né? Mas eu não vejo hoje nenhuma outra possibilidade da gente não estar mobilizado, todo mundo junto. O partido hoje tem sinalizado nesse sentido. Nós temos um ministro hoje no governo Bolsonaro, que é o ministro da Cidadania, o deputado João Ramos, lá da Bahia, que é um ministro hoje pelo Republicanos. Então não vejo hoje, dentro dessa dicotomia aí de disputa colocada, polarizada, né, verticalizada inclusive, a gente não se posicionar aí com o Bolsonaro na reeleição dele. Isso está muito claro. Pode ter alguma coisa nova? Pode. Eu não acho, pessoalmente, que vai ter nada. Nós vamos enfrentar o Lula no segundo turno. Não vejo acho muito difícil não ser o Lula e o Bolsonaro. Se continuar nessa batida aí, é isso que vai acontecer, pelo menos é o que eu vejo. E nós vamos enfrentar aí o antes e o depois, e nós vamos enfrentar o progressismo com o pensamento conservador, e, enfim, acho que é isso que está colocado. Como você acha que isso vai refletir aqui no Estado, na nossa realidade, para o povo sul-mato-grossense? Por onde que o Republicanos entra,
porque vai reproduzir. Tem a Tereza Cristina, que se coloca no campo, é uma das principais ministras do Bolsonaro, mas pela poeira que tem levantado, ela é candidata ao Senado, né? Não sei se ela pode ser candidata a governadora, mas pelo que eu tenho ouvido falar e pelo que eu tenho feito, ela é candidata ao Senado. Dos outros nomes, Nelsinho Tradi ainda não tem se mexido, mas não tem, pelo menos não tem feito. Esse dia deu uma declaração, mas eu acho que aquela declaração é mais para dentro, dizendo que o Marquinhos era o principal candidato e tal. Eu acho que aquilo é mais para resolver problemas internos mesmo, né, para dizer, mas me parece que é ele o candidato no PSD. Tem a candidatura do ex-governador André Putinelli. Né? A esquerda a gente não sabe como é que vai ficar ainda, se o Zeca, se o PDT, quem é que vai lançar, como é que fica o Ayashi. O Ayashi me parece que tem bastantes compromissos feito com o Marquinhos, fez os compromissos eleitorais agora nessa eleição, não sei como é que ele está para tocar, mas, enfim, ainda está indefinido todo o quadro, mas já tem um quadro que dá para ter uma sinalizado, perspectiva. né? Como é que você acha que o Republicanos caminha nesse quadro aí? Mariano, eu assim, tô me dedicando para a formação da nossa chapa de deputados estaduais e federais com a permanência dessa legislação se não houver nenhuma mudança. Então, estou focado especificamente em preparar nossa chapa de estaduais e federais. Não está na minha prioridade essa discussão da majoritária ainda, até porque tem toda essa configuração para decidir. Mas, obviamente, que de olho nesse cenário. Acho que é praticamente impossível haver uma separação da Tereza com o governo do Estado, porque o candidato hoje, pelo menos sinalizado do governo, é o Riedel, e Tereza e Riedel é a mesma coisa, é o mesmo grupo, não tem diferença. O que vai ter que acontecer é o Riedel sair do PSDB e procurar uma outra sigla para eles construírem essas candidaturas, porque também não tem como o Riedel ser candidato pelo PSDB e a Tereza ser a senadora dele, até porque vai ter um enfrentamento nacional, pelo menos tudo indica que haverá um enfrentamento nacional, e eu acho que nesse campo aí não tem liga. Eu já sei de movimentações da saída do Riedel, por exemplo, de uma possível saída do Riedel para um outro partido, para eles tentarem resolver esse problema aqui, né? Pelo menos é o que eu estou imaginando. E acho difícil a Tereza apoiar o Riedel dentro do PSD por conta da conjuntura nacional. Ela representa o Bolsonaro, ela é a voz do Bolsonaro, né? Ela que vai liderar o Bolsonaro aqui no estado do Mato Grosso do Sul, então acho que isso é uma questão que eles vão ter que resolver. Vamos ter que aguardar para ver como é que vai se desenhar isso. Você tem no outro viés a Rose, dando sinal que quer disputar a eleição, porque ela está de olho na prefeitura de 2024, com a sucessão do Marquinhos. Ela pode ser um nome, se não ganhar, se não conseguir nada, pode ser um nome. Eu acho que ela está preocupada em não deixar ninguém também entrar dentro de Campo Grande, porque ela passa a ser um nome aí, né, a ser colocado. Ela está dizendo que quer disputar a eleição. Eu, particularmente, você sabe disso, sou muito simpático à candidatura da Rose. Se ela for candidata, existe grande possibilidade da gente estar junto nessa campanha. Já temos falado e tenho sido um dos incentivadores para essa construção. Mas, obviamente, que ela tem muito interesse dentro do PSDB. Não sei se ela tem coragem para sair de lá, abandonar tudo e vir fazer esse enfrentamento. Aí eu não consigo analisar. E aí você colocou os outros nomes. A esquerda vai ter candidato e vai ter mesmo nesse aspecto. A esquerda também é forte, você não pode ignorar, né? Eu acho que o desafio maior é juntar, né, a esquerda, como também juntar a direita, né? Eu acho que esse é o desafio, né, cara? Porque como é que você junta aí, né? A esquerda tem aí os seus 30%, 40%, não tem, Mariano? Eu acho que tem, né? Os seus 30% eu acho que tá aí, não é? E nessa conjuntura do Lula, nessa conjuntura do Lula sendo colocado novamente, é um polo agregador, né? Vai depender da competência deles de conversar, da quantidade de conversa que eles têm. E olha, rapaz, eu tô torcendo pro Lula ser candidato. Para nós, para a direita, é o melhor candidato para nós é o Lula. Qualquer outro nome já... Opa, o cara já quer pensar, mas não, o Lula não. O Lula a gente junta tudo aqui e vamos...
Tá certo. Deixa eu vou voltar um pouco atrás, porque uma das coisas que eu tenho falado nas consultorias, explicado para as pessoas, que tem, quando você discute estratégia eleitoral, tem vários fatores que você pode te levar à derrota ou pode te levar à vitória. E nós eu vivi particularmente a sua experiência na eleição passada, que eu gostaria de lembrar, porque eu chamo o do imponderável, aquilo que não está sob o nosso controle e que às vezes não chega, a gente não tem como fazer, que foi o fato que, na minha opinião, tirou a sua eleição na eleição passada. Aquela denúncia anônima, vazia, que levou a polícia até numa busca e apreensão na tua casa, 10 dias antes das eleições, uma eleição que você liderava a coligação, a gente fazia o mapeamento todinho, você estava em primeiro lugar, mas com 10 dias parou a campanha e uma denúncia daquele tipo, a reação é muito difícil. Então, eu queria que, claro, nós não é uma questão de resolver ou de fazer isso, mas até para as pessoas que acompanham, saber desse fato, que na política a gente está exposto a nossa vida privada, ela deixa de ser vida privada, passa a ser pública, né? E foi o que eu falei, que a gente envolve família, todas as pessoas sofrem, acabam sendo atingidas, e a gente, para proteger a família, às vezes a gente tem que parar de tocar e nessa dúvida a gente acaba perdendo a eleição, e na minha opinião foi o que aconteceu com você. Você foi profundamente atingido como pastor, como membro de uma igreja, tua família, até você se equilibrar novamente, a eleição passou e nós perdemos a eleição, você perdeu. Como é que é possível se preparar para isso? Você viveu aquilo. Numa outra candidatura, como é que você se prepara para evitar esse tipo de coisa, ou pelo menos para estar mais forte? Porque as fake news vão continuar vindo, as mentiras vão continuar sendo colocadas, a política é uma guerra, né? E as armas que às vezes os nossos adversários usam contra nós, elas nem sempre são tão leais, elas não são armas, né? que às vezes elas batem mesmo para derrubar a gente, e a intenção é derrubar. Como é que você viveu, como é que você superou aquele episódio? Eu acho que, Mariano, a superação ela é muito decorrente da resiliência individual de cada pessoa, né? Eu acho que cada um... eu acho que se eu não tivesse um acúmulo de experiência na militância, nos enfrentamentos, nessa luta, nessa guerra travada, nessa visão mais ampla da atuação política e também de conhecer a anulação de reputação alheia, né? Porque na política, você convive com trombadinhas da reputação alheia das pessoas. Eu, ao longo da minha militância, eu posso ter acumulado muitas pessoas que não gostam de mim, da minha militância, do meu perfil, mas jamais na minha militância eu tenho qualquer tipo de questionamento quanto à minha idoneidade, à minha seriedade nessas coisas. Então, eu nunca trouxe comigo, desde os meus 15 anos de idade, absolutamente nada com relação a isso. Então se você não está muito convicto de quem é você, né, do que realmente você faz, ou do que você fez, eu acho que dificilmente você supera um negócio desse, porque você viu você ser invadido pela Polícia Federal, uma construção da ideia, né, de que eu era alvo de investigação da Polícia Federal. Isso é muito forte, principalmente naquele momento ali, né? Você vê, eu nunca fui e nem sou, não sou e nunca fui investigado pela Polícia Federal, mas se você vai na internet, você vai lá, o Wilton é alvo de investigação da Polícia Federal. Está lá até hoje. Não sou e nunca fui investigado. Né, por conta exatamente. Os caras pegaram ali e chamaram a Polícia Federal para entrar dentro de casa. Né? Então isso realmente tem um peso muito grande. Então o primeiro aspecto é você saber realmente quem você é nesse processo, o que de fato você fez. Então em cima disso você reage. Em cima disso você reage. Eu reagi e continuo reagindo dentro daquilo que eu acredito que eu sou, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Sem nenhuma preocupação. Agora, a gente conseguiu manter 35 mil votos nas eleições passadas,
que por mais que você tenha perdido, são 35 mil pessoas que estão com você, que merecem ser valorizadas. Então eu não posso deixar de atuar, de continuar firme, porque eu tive naquela eleição 35 mil pessoas que diretamente continuaram acreditando na gente e votaram e que viram tudo que viram, porque poderia ter uma debandada muito maior, né, Mariano? Mas você tem Sim. aí uma instituição, amigos. Os meus amigos, Mariano, eu não perdi nenhum naquela disputa. Meus amigos que me conhecem, que sabem, estiveram presentes comigo desde o primeiro momento. Então, agora, esse denuncismo e essa prática que a gente vive no Brasil hoje, de anulação da reputação das pessoas, ela é criminosa. É o pior que existe na política brasileira. É a política do esgoto, infelizmente, né? A gente tem isso no país e aquele momento foi muito doloroso, porque realmente nós não tivemos tempo para reverter. Foi uma semana, né? Foi numa sexta-feira, como é que se reverte isso? Então, isso na verdade tem me dado um pouco mais de inspiração, de vontade de lutar, de continuar. Eu estou liderando um movimento, Mariano, nacional chamado Acorda Senado contra o ativismo judicial. Nós lançamos esse movimento, nós estamos com estrutura em todos os estados brasileiros já. Exatamente porque eu acho que o Estado, que o judiciário, ele foi totalmente cooptado, né, para o cumprimento dessas ações. Ou seja, é um denuncismo sem a preocupação, de fato, de se aprofundar em qualquer investigação. Esses caras estão a serviço, às vezes, de grupos para anular e queimar a reputação das pessoas. Então, eu acho que já falei muito sobre isso. Eu nem era presidente da fundação, nunca mandamos recurso para instituição nenhuma, não é? E toda a denúncia foi feita em cima disso, né? Que eu tinha mandado dinheiro, que eu tinha utilizado. Diferentemente de você conseguir falar assim, não, aqui eu acho que eu não devia ter feito, né? Não falta aí o juízo para você poder analisar, não, eu acho que aqui eu não posso caminhar mais nessa trilha aqui, porque também eu não me vendo como uma pessoa que não erro, né? Principalmente dentro da gestão pública, né? A gestão pública hoje, qualquer coisa, você já tem uma denúncia lá, cara. Então, você ser um gestor público hoje é um desafio muito grande, né? Você poder, porque o número de legislação que você tem para observar é uma coisa. Então, em cima disso, estou muito convicto. Se eu posso atestar, porque eu estava lá, acompanhei a busca, fui lá para a tua casa, e o policial saiu com um envelope pardo, com um croquis de um desenho de uma criança, ou sei lá, alguém tinha rabiscado dentro, para poder justificar para a imprensa do lado de fora que estava saindo com um documento apreendido, que não tinha absolutamente nada. Isso, de fato, eu fui testemunha, vivenciei esse fato, uma tremenda injustiça, e que tirou um mandato que há 10, né, era um mandato conquistado com muito suor, com muita luta, com muito trabalho, muito empenho, mas que eu chamo isso do imponderável. Como é que a gente pode, se é que a gente pode se preparar para isso? Né? É difícil, né, Mariano? É difícil, né? Como é que você se prepara para uma ação dessa? Você se prepara para tantas coisas na campanha, você faz planejamento, você, dentro do processo limpo, você se organiza. Agora, para aquilo que é o sujo, que é a maldade, como é que você se prepara? Você tem que ter, eu acho que tem que ter um time muito bom junto com você, que te conheça, né? Você tem que ter uma cobertura por trás. Eu falo com o meu pessoal, gente, eu vou para a linha de frente, mas vocês têm que me cobrir aqui atrás, porque se vocês me abandonarem na primeira porrada, eu tô morto. Eu, a minha casa, todo mundo. Então vocês precisam me dar uma cobertura, não é? Me conheço, entra dentro da minha vida, vem, me corrige, né? Porque eu acho que o grande erro aí é você não se permitir ser corrigido também, né? Não, me corrige, vem e fala, eu estou aqui, ali, vamos fazer isso. E para quem me conhece, tem as minhas convicções, claro, mas a gente tenta fazer esse exercício. Mas eu acho que é difícil você prever, Mariano. Tem. Mas é difícil você prever essas coisas, né? Como é que você prevê o negócio? Mariano, eu sei que eu demoro muito aqui. Uma semana antes da campanha, né? No grau que nós estávamos disputando, a eleição ganha, porque todos os institutos, né, colocaram a gente como o primeiro colocado na coligação. Uma operação daquela, rapaz, eu não sei, eu imagino. Você geralmente tem um dinheirinho para a campanha, não tem? Ali, para os caras que fazem, para fazer a reta final, não tem lá um dinheirinho guardado de repente para fazer
né, para quem mexe com isso, para quem tira dinheiro público, para quem desvia. Você não teria, o cara não tem um recurso guardado, porque não foi só na minha casa, né, foi na casa do meu filho, foi em tudo quanto é lugar. Pô, o cara, já pensou o cara sair dali com, que seja com um bolinho de 5 mil reais, 2 mil reais de casa, você viu o jeito que eles fizeram em casa, registraram tudo. Você já pensou? Como é que você explica isso? E os caras sem nada da minha casa, até hoje não houve uma audiência, Mariano. Desde aquela época? É triste, é triste. Verdade. Mas fazendo uma pausa aqui para explicar para aqueles que nos acompanharam que nós estamos promovendo do dia 31/5 a 3/6 a Semana Intensiva de Táticas Eleitorais. Para aqueles que querem debater, para aqueles que querem reciclar, para aqueles que querem fazer planejamento de campanha, está acompanhando. E nós estamos toda segunda-feira, desde que eu lancei o projeto, entrevistando um case de sucesso na política, que vai estar no IGTV, está lá, só você me seguir no Instagram, vai estar lá no IGTV todas as entrevistas que nós fizemos, e também no YouTube. Os dois canais é Mariano Cabreira, no YouTube e no IGTV. E essa entrevista vai ficar gravada no IGTV e vai para o YouTube também. Portanto, aqueles que quiserem participar desse debate na semana, é só se inscrever no canal do YouTube e acionar o sininho, que às 19 horas do Mato Grosso do Sul nós vamos estar entrando ao vivo no YouTube para mais de 1 hora de debate. Vamos falar da nossa história, das nossas experiências, e nós vamos deixar gravado para aqueles que quiserem acompanhar a sua vida, o seu processo, como é que você se construiu até agora, que na minha opinião não, com certeza é uma caminhada de sucesso tudo isso que você fez, que você passou aqui, e o mandato lhe foi tirado de uma maneira extremamente desleal, né? Mas senão você já com certeza seria um dos mandatários em Brasília. O Wilton, já tem mais de 1 hora que nós estamos conversando, vou deixar lá à vontade para você se despedir, falar alguma coisa que você não deixou de falar. Fica à vontade para se despedir. Mais uma vez quero te agradecer, em nome da nossa velha amizade e oportunidade desse debate que foi extremamente produtivo. Bom, Mariano, primeiro te agradecer a amizade que a gente tem, que não é de agora. O Facebook sempre traz momentos nossos, em algum momento da nossa trajetória. Dizer que, assim, desde o momento que eu te conheci, você sabe que eu luto por você uma amizade, um respeito extraordinário. Procuro te ouvir sempre, a sua análise, mesmo que dentro dessa análise, às vezes, pode até ser uma diferença ideológica colocado dentro daquilo que a gente enxerga de mundo, de sociedade, enfim, mas sempre nutro, sempre ouço, sempre procuro estar muito próximo, porque eu acho que a gente aprende muito, inclusive com aqueles que pensam diferente da gente. Então, acho que com isso a gente destrói qualquer narrativa de preconceito, de qualquer outra coisa. Então, fico feliz pela nossa amizade e pelo respeito que a gente nutre. E também agradecer as pessoas que entraram, que viram, participaram de algum momento. A política nem sempre é um bate-papo atraente, né, Mariano? E, obviamente, que nós também não somos nenhuma celebridade dentro desse mundo político, né? Então, acaba que... Mas agradecer para você que entrou, está aqui o Racib lá de Dourados, que está aqui conosco, o Ângelo, nosso amigo Ângelo, que está aqui, e eu tenho certeza que vai ficar gravado esse material. No mais, Mariano, eu estou bastante preocupado, assim, em que as pessoas, de fato, tenham um olhar um pouco mais carinhoso por aqueles que exercem autoridade nesse país. Eu acho que nós precisamos atuar politicamente pensando nas pessoas. Nós temos uma crise enorme da saúde pública, nós temos uma crise enorme da distribuição da renda, nós temos uma crise de geração de emprego tremendo, nós precisamos apoiar aqueles que produzem, mas ao mesmo tempo a gente precisa apoiar aqueles que também geram renda doméstica, a renda da sua sobrevivência. Nós temos um país que hoje se volta apenas para atender o mercado internacional e acaba também o mercado internacional é importante a gente também avançar e entrar nos vários lugares, mas não podemos esquecer do nosso povo, né? A população nosso povo precisa ser atendido também. Então eu acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente e aqueles que acham que pode colaborar, têm que colaborar dentro daquilo que acredita, dentro do seu pensamento, dentro da sua ideia, dentro da sua ideologia. Eu acho que cada um de nós temos que nos dedicar para cooperar. Eu creio na igreja, né, você sabe disso, enquanto instrumento poderoso de transformação social da mente do homem, da família, da restauração dos filhos. Eu creio no poder do Evangelho de Jesus como
o maior instrumento de transformação de um ser humano é o Evangelho, não tem outro. Não tem ideologia, não tem filosofia mais impactante do que a vida de Jesus nessa terra e o exemplo que ele deixa para nós. E eu sempre faço questão de dizer isso, né? Que nós somos essa luz do mundo que precisa brilhar mesmo. O homem é essa figura encarnada de Deus, que tem a sua responsabilidade de ser luz na terra, de ser exemplo para os seus filhos e poder colaborar. Então essa é a minha mensagem, meu agradecimento a você e a todos que participaram aqui desse bate-papo. Foi muito proveitoso mesmo. Obrigado, Hilton. Um abraço para a pastora, para os meninos, para os netos. A gente vai continuar batendo papo, se encontrando. E se puder, por favor, nos acompanhe no dia 31 a dia 3, lá, dá uma acompanhadinha no YouTube para ver como é que vai acontecer, tá legal? Tá bom, obrigado, Maria, vou sim. Obrigado, Um pessoal. abraço. Abraço.